Queridos, a paz do Senhor. Estamos na Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva, Escola Bíblica Dominical, lição de jovens. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 6, do dia 8 de novembro de 2020. O título da nossa lição é Natã. Estamos aprendendo sobre personagens da Bíblia, não é? Natã, falando o que Deus mandou você falar. Eu lembro de um pastor, um amigo, um pai, um companheiro, uma referência para mim, pastor Jander Magalhães. Quando eu o conheci em 2001, ele me disse algumas coisas sobre pregação e eu já pregava já há alguns anos e ele me disse, aprenda uma coisa sobre pregação, fale só o que Deus manda. Ele me disse mais duas outras coisas, mas o que cabe agora é só isso aqui. Ele me disse, fale só o que Deus mandar. Se Deus mandar, fale. Se Deus não mandar, não fale. É isso que nós vamos aprender na aula de hoje. Profeta Natã, homem de Deus, profeta de Deus no reinado, durante o reinado de Davi, profeta do palácio, mas um homem comprometido com a adoração, com a palavra, com a verdade, com a integridade. E a gente vai perceber que teve uma situação que ele cometeu uma falha. Não foi por maldade, não foi um erro deliberado, mas foi para agradar o rei. Aí Deus falou, não, meu amigo, vai lá e conserta esse negócio. Porque Deus não faz para agradar o rei ou para agradar ninguém. Deus faz aquilo que tem que ser feito. E esse é um princípio que nós precisamos para a nossa vida. Nós precisamos fazer o que tem que ser feito. Não para agradar A e B. Se aqueles que entenderem que nós fazemos o que tem que ser feito, se agradarem daquilo que nós estamos fazendo, ok. Mas nós não podemos negociar. Uma das piores coisas que existe no meio evangélico hoje são pessoas que negociam a fé para agradar um ou outro. Natã aprendeu que é necessário, que é uma condição essencial, falar só aquilo que Deus manda falar. Texto do dia está em 1 Crônicas, capítulo 17, do versículo 15. Conforme todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Aqui não é o caso que eu acabei de citar. Aqui Natã está realmente falando aquilo que Deus mandou. Mas numa situação que a gente vai comentar daqui a pouco, no corpo da lição, ele disse algo de forma precipitada e que Deus não havia mandado. Mas aqui ele fala conforme todas estas palavras, conforme toda esta visão, assim falou Davi a Natã. Ou seja, ele está falando o que Deus manda. Síntese da lição. Devemos resistir à ideia de falar em nome de Deus as nossas próprias palavras. Isso é importante. Devemos resistir à ideia de falar em nome de Deus as nossas próprias palavras. Tem palavras que são nossas e nós temos que assumi-las. Foi Deus que mandou? Não, isso é o que eu penso. É o que eu acredito. Segundo aquilo que eu percebo, é assim. Agora, quando Deus manda, a gente realmente fala só aquilo que Deus manda. E mais do que falar só aquilo que Deus manda, a gente tem que falar do jeito que Deus mandou. Que tem gente que até fala aquilo que Deus manda, mas fala não do jeito que Deus mandou. Então, mais do que falar aquilo que Deus manda, a gente tem que falar do jeito que Deus mandou. Vamos ao texto bíblico, 1 Crônicas, capítulo 17, versículos 1 ao 12. Sucedeu, pois, que mandou Davi, sucedeu o quê? Morando Davi, já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã, eis que eu moro em casa de cedro, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi, tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Não é bem assim. Olha só. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo, Deus esperou de noite, Deus falou, vem cá Natã, vamos conversar. Vai e diz a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, tu não edificarás uma casa, tu não me edificarás uma casa para morar. Porque em casa nenhuma morei desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje. Mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo, por todas as partes onde andei com todo Israel. Porventura falei alguma palavra
algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo: por que me não edificais uma casa de cedro? Deus está falando, eu estou pedindo casa para alguém. Agora, pois, assim dirás a meu servo, a Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tirei do curral de detrás das ovelhas para que fosse chefe do meu povo de Israel. E estive contigo por toda parte onde foste, e diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. E ordenei um lugar para o meu povo de Israel, e o plantei para que habite no seu lugar, e nunca mais seja removido de uma terra para outra parte, e nunca mais os debilitarão os filhos da perversidade como no princípio, desde os dias em que ordenei juízes sobre o meu povo de Israel. Porém, abati todos os teus inimigos, também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Há de ser que, quando forem cumpridos os teus dias, para ires a teus pais, suscitarei a tua semente depois de ti, a qual será dos teus filhos, e confirmarei o seu reino. Este me edificará a casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Davi intenta fazer uma casa para a Arca da Aliança. Porque a Arca da Aliança voltou para Jerusalém e a Arca da Aliança foi para uma tenda
Davi era um homem que o seu coração se voltava para Deus. E ele disse: olha, eu tenho uma casa maravilhosa para morar, um palácio. E a arca de Deus está numa tenda de cortinas. E o Senhor diz: não, você não. Você não. O texto é enfático. O Senhor diz: o teu filho vai construir. E, na verdade, Salomão construiu. Mas a gente vai ver que Natã, ele responde para agradar o rei e de forma impensada. Mas eu repito, ele não faz isso de forma deliberada para o erro, deliberada para o pecado. Ele simplesmente faz. Mas Deus o repreende. Primeiro ponto da lição: quem foi Natã? Natã, um profeta e escritor. Ele é descrito em 2 Samuel como um homem de Deus, profeta, e tem sido apontado como escritor das crônicas a respeito de Davi. Um homem de Deus, um homem do palácio, um profeta realmente escolhido por Deus, ligado à monarquia, mas nem por isso deixava de cometer falhas. Segundo parágrafo do primeiro ponto, um profeta ligado à monarquia. Natã, então, como veremos, era ligado à monarquia, a pessoa de Davi. E estando nesse ciclo social, foi usado por Deus para falar com o rei. Ele foi usado por Deus para falar com o rei. Sabe o que eu acho interessante nesse caso de Natã? Uma frase do meu amigo pastor Jander, que eu ouvi da boca dele. Não sei se ele copiou de alguém, mas eu estou copiando dele. Eu acredito que não, porque ele é um homem usado por Deus e claro que a gente sempre repete algumas coisas boas que a gente ouve de outras pessoas, mas eu acredito que essa frase é realmente dele. O inimigo tem gente para trabalhar para ele. O diabo tem gente para trabalhar para ele em todo lugar, mas Deus também tem. Então Deus tem gente para o palácio, Deus tem gente para a política, Deus tem gente para todo lugar. Quem sabe Deus está te preparando para trabalhar em um lugar que ninguém mais trabalhou, que ninguém mais trabalha. E quando você estiver lá, seja usado por Deus. Pergunte a Deus: o que o Senhor quer de mim? Como o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça neste lugar que o Senhor me colocou? Terceiro parágrafo do primeiro ponto. Profetas, servos de Deus. Os profetas eram realmente servos de Deus. Eu falei na aula passada que haviam 3 líderes que lideravam Israel: profetas, reis e sacerdotes. Os profetas representavam Deus no meio do povo. Era a voz de Deus para o povo. Os reis representavam Deus na vida política e administrativa. E o sacerdote representava o povo diante de Deus. Esses 3 líderes precisavam estar alinhados e precisavam liderar o povo conforme a vontade de Deus. Né? Então o profeta ele tinha uma revelação direta de Deus para a nação. E este era o profeta Natã. Vamos ao segundo ponto da nossa lição. Confrontando o rei Davi. Primeiro parágrafo, um pecado consumado. Como é de conhecimento, não é o texto que nós lemos aqui, do texto bíblico, mas Davi pecou com Betseba, não é? Davi cometeu adultério com Betseba e um plano muito bem engendrado, uma trama terrível, onde Betseba engravidou e ele tentou fazer com que o filho fosse de Urias, filho de Betseba, não conseguiu, aí ele põe Urias na frente da batalha para matar Urias, enfim, ele faz uma bagunça, uma confusão. Em vez de estar na guerra e guerreando, estava na varanda do palácio, viu Betseba se banhando, se encantou por ela, chamou Betseba, e mesmo sabendo que era mulher de Urias, Davi possui a mulher do soldado fiel que estava na guerra. E Deus não gostou daquilo. Não é porque Davi era o homem segundo o coração de Deus que Deus vai colocar panos quentes em tudo que Davi faz. Deus então vai tratar com Davi. E agora Natã, como profeta do palácio, é chamado por Deus para confrontar o pecado de Davi. Ou seja, Deus não tem filhinhos prediletos, filhinhos preferidos, que eles vão errar e Deus vai passar a mão na cabeça. Não, Deus vai tratar, mas trata com amor. Deus disse que disciplina aqueles a quem ele ama. Segundo parágrafo do segundo ponto, falando por parábolas, Natã foi inteligente. Davi era um homem de Deus. Natã não podia chegar e falar: eu sou homem de Deus e vou confrontar o rei. Ele vai ver que agora... Não, ele chega e fala por parábolas. Conta para ele a parábola de um homem que tinha muitas ovelhas e recebeu um amigo na sua casa, mas em vez de matar uma das suas ovelhas, ele pegou a única ovelha do vizinho e matou para dar um churrasco pro amigo. Aí quando Davi ouviu isso, ele fala: esse homem tem que morrer. Davi ouve isso. Esse homem tem que morrer, isso é um absurdo. Aí Natã fala:
esse homem és tu. Esse homem é o Senhor. O senhor podia ter a mulher que o senhor quisesse, meu rei. E o senhor foi tomar a mulher de Urias, arrumar essa confusão toda aí com Urias, matar o rapaz, e enfim. E Deus realmente trata com Davi. No terceiro parágrafo do segundo ponto, Davi, um rei que se arrependeu. O Salmo 51 mostra o arrependimento de Davi. Davi não arrumou desculpa, como Adão fez, como Eva. Ah, mulher que tu me destes, a serpente me enganou. Não, Davi falou, eu pequei. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos eram maus. E eu pequei porque iniquidade fui gerada e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi tem uma condição de arrependimento que ninguém na Bíblia tem. Ele diz, não me lance fora do teu espírito, não me lance fora da tua presença, não retire de mim o teu espírito, sustém-me com o espírito voluntário, torna a dar-me a alegria da tua salvação para que goze os ossos que tu quebrastes. Enfim, Davi se arrepende verdadeiramente e Deus perdoa Davi. Terceiro ponto, falando o que Deus mandou. Davi tem um desejo de construir uma arca, né? E Deus fala que não. Só que Natã, para agradar o rei, ele diz, não, faz o que o seu coração mandar. Aí Deus chama Natã e fala, não, você vai voltar. Aí no segundo parágrafo, falando por si mesmo, nós vamos perceber que Natã fala aquilo que ele quer para agradar a Davi. Deus chama Natã no terceiro parágrafo do terceiro ponto e fala, olha, agora você vai falar o que eu estou te mandando. Vai lá e desfaz esse negócio. Fala com Davi que ele não vai construir a arca, não vai construir a casa de Deus, não vai construir o templo. Quem vai construir é o filho dele, Salomão. É o filho dele, a descendência dele. Davi deixou tudo pronto. Tudo o que precisava, todo o material. Ainda chamou os príncipes e disse, vocês vão me prometer que vocês vão ajudar Salomão a construir a casa de Deus. Mas ele não construiu. Eu finalizo falando que a falha de Natã não foi de forma deliberada. Não foi de forma deliberada. E, além de tudo, ele se mostrou obediente e humilde, seguindo a orientação do Senhor. Ele podia falar, Deus, já falei, está falado, não vou não, só usa outro profeta para falar com Davi. Natã não. Natã sabia que ele tinha cometido uma falha e ele se mostrou obediente, se mostrou humilde, foi até Davi e disse, ó Davi, a coisa não é bem assim. Que nós possamos ser como o profeta Natã, que nós possamos aprender com Natã. Na lição de hoje aprendemos sobre Natã, falando o que Deus mandou você falar. E eu aprendo também que Natã tem a sensatez para falar ao ungido de Deus. Que Deus te abençoe e que nós sejamos obedientes e humildes como Natã. Mesmo no momento de falha, voltarmos atrás e fazermos só aquilo que Deus quer. Até semana que vem, querido, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.